da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentai-vos por gentileza. Amado povo, a alegria minha de ver vocês aqui no santuário. Sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas. Uns sentados em banquinha, outros no banco normal, outros estão sentados no chão, outros sentam ali nas calçadas. O importante é que tu está aqui. Isto é que é importante. Então, obrigado pela tua presença, que bom que você está aqui. Segundo, lembro você, poderosa mulher, que domingo é o segundo Magnificat. Já passam de 400 mulheres inscritas. Um momento muito bonito, das 9 às 18 horas. Só para elas. Quem não se inscreveu, se inscreva no site do santuário, para esse momento tão bonito, tão especial. Hoje quero saudar os médicos. É dia de São Lucas, patrono dos médicos. O nosso carinho, o nosso abraço aos médicos que nos ajudam, que ajudam a gente a evoluir na saúde, que ajudam a gente a crescer nos cuidados da saúde. Obrigado carinhoso a todos os médicos que trabalham, se dedicam em prol da saúde de cada um de nós. Padre, sabe quando a gente sente aquele peso dentro de nós? Sabe, Padre, quando há um medo de que tudo pode dar errado. Eu sei que tenho um potencial dentro de mim. Eu até incentivo as pessoas a fazerem o mesmo. Eu incentivo as pessoas a não terem medo. Mas nos últimos dias eu venho sentindo isso dentro de mim. Eu sinto-me prisioneiro. E isso tem me incomodado. Sabe quando uma pessoa se sente perdida em meio a uma confusão? Então, Padre, este sou eu. Eu tenho vivido nos últimos tempos uma tristeza sem sentido. Eu tenho passado por momentos de deserto difíceis.
Eu tenho passado, Padre, umas angústias que eu nunca passei. Eu não tenho dormido à noite, eu não tenho descansado, eu não tenho conseguido parar. Quem de nós não vive este desafio diário? É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve mais para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem precisa ser renovado hoje. O sentido para a vida é assim também. O que ontem te dava sentido, hoje já não serve mais. O que ontem era importante, hoje talvez já não é mais. O que ontem te preenchia, te fazia feliz, te fazia realizado como homem, como mulher, hoje já não faz mais. Viktor Frankl escreveu dizendo que o sentido da vida precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão dele um dia sequer. Se você não se cuida, se você vacila, o sentido da vida pode fugir das suas mãos. Às vezes, nós vamos cultivando em nós alguns hábitos nocivos e não nos damos mais conta disso. Muitos se adaptaram ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficar indignadas. E quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que tem de ruim, eu perco o poder de me transformar. É a indignação que me move a capacidade de mudar. Se a indignação não existe, eu me adapto à minha inveja, eu me adapto ao meu ciúme, eu me adapto à minha intolerância. E aí, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. É por isso que eu preciso de pessoas ao meu lado que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Como é bom pessoas do teu lado que enxerguem as tuas adaptações. Quando eu me sinto verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquela pessoa que me ama. Eu aceito melhor a correção, porque sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. O amor das pessoas é o principal motor de mudança das pessoas. Se existe uma casa que o amor é cultivado, é cuidado, nós teremos um ambiente muito mais favorável à mudança das pessoas. Quando o ser humano se acostuma com os defeitos que tem, é o maior prejuízo que ele possui. Quantas vezes nós vivemos sobre as regras dos nossos defeitos? Quando a gente vive sob as regras das qualidades, a gente fica mais leve para os outros, a gente fica mais feliz, a gente fica mais natural, a gente fica mais interessante. Não existe coisa melhor do que ser quem a gente é, caber dentro da gente, ser melhor para a gente. Um ser humano que vive adaptado sobre seus defeitos, um ser humano que vive sobre as regras dos seus defeitos, é uma pessoa insuportável. É difícil nos trabalhos, é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco-espinho. Ele está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele vai ser difícil para ele mesmo. Toma cuidado, gente. Toma cuidado, para você não ser um porco-espinho. Pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Elas sofrem por dentro com elas mesmas. Elas sofrem com as reações delas. Sofrem demais. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são para elas mesmas. Por isso elas têm tanta dificuldade de liderarem, de estarem com os outros, de serem instrumentos de coisas boas ou instrumentais de coisas boas. Então,
se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa difícil, complexa. Eu sou padre, eu sou empresário, eu sou ministro, eu sou juíza, eu sou advogado, mas a pergunta que deve te tomar conta não é esta. Eu sou padre, eu sou juiz, eu sou advogado. A pergunta não é esta que você deve se fazer. A pergunta que você deve se fazer é: eu sou suportável? Eu sou suportável? Eu posso ser um padre insuportável. Você pode ser um advogado insuportável. Você pode ser um empresário insuportável. Então a pergunta primeira que a gente faz na vida é essa: eu sou suportável? Às vezes, povo, nossos títulos só nos transformam na frente dos outros, não nos fazem sermos melhores para nós mesmos. Nós cristãos, pela falta de testemunho, somos insuportáveis, somos deselegantes, somos grosseiros. E me pergunto, aonde será que Deus está nessa história? Se o processo de Deus é fazer quebrar as regras dos defeitos, deixar de estar adaptado ao mal, porque com muitos de nós isso não acontece. Se eu me torno uma pessoa insuportável para os outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Desculpe, mas tem gente insuportável. Talvez você vai me dizer, mas um padre falando isso, mas tem gente insuportável, que não se trabalha, é amarga, azeda, é difícil, mas é chata. Ninguém me toca, não pode dizer nada para Dondoca, não pode dizer nada para o Dondoco, é um porquinho espinho, né? Se eu me torno uma pessoa insuportável para os outros, eu preciso sim rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é esta que não me torna mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me faz abaixar a minha arrogância? É preciso saber olhar nos olhos do outro e não ter a pretensão de me achar melhor que eles. Se eu sou um chefe bom, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas não é arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas nunca insuportável. Quantas pessoas que todos os dias passam e vivem perto de nós, mas nós não sabemos nada delas, porque nunca as olhamos nos olhos. Por causa do cultivo dos nossos vícios, das nossas resistências, nós não aprendemos a recrutar o melhor de nós para darmos aos outros. Essa semana aconteceu uma cena comigo e mais alguns que estavam comigo. Nós entramos num lugar e teve uma pessoa que conhecia, mas fez que não viu. E os outros ficaram indignados, passaram e fizeram que não conheceram também. E eu, como tenho óleo de peroba na cara, cheguei lá: oi, tu estás por aqui? Que alegria te ver. Depois os outros olharam para mim: só podia ser tu. Por quê? Desarmo. A gente queria muito abismo. A gente queria muito abismo entre nós. Medo de chegar, medo de cumprimentar, medo de se aproximar, medo de estar perto. Você me fez uma carinha feia, fez que não me viu, tudo bem, mas eu te vi, eu te conheço.
eu vou te cumprimentar. Os outros, depois quando sentamos, eles dizem assim: nós queremos te matar. Eu disse: por quê? Estou devendo alguma coisa? Estou com débito em alguma coisa? Não estou. Não me custa estender a mão e cumprimentar. Se a pessoa fez que não me viu, o problema é dela. Quem tem que se trabalhar é ela. Quem não está bem por dentro é ela. Mas ela sabe quem eu sou e eu sei quem ela é. Ela sabe que eu estou aqui, eu também sei que está aqui. Então não vamos disfarçar, não vamos fingir. Vamos lá, sem medo, não precisa ter vergonha. É preciso tentar alcançar o melhor de nós, ter a capacidade de identificar dentro de nós os nossos excessos, o que nos torna pessoas difíceis, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu trabalho o meu eu, mais rápido a gente se torna confortável a gente mesmo. Primeiro, porque eu mereço esta mudança. Segundo, porque quem vive perto de mim também merece que eu mude, merece que eu me torne mais leve. Vocês me desculpem, vocês são casados, vivem um do lado do outro, mas gente, tem hora que tem que mudar também. Tem hora que tem coisa que tem que ser diferente também. Pelo amor de Deus, sabe? Quando você muda, você ajuda para você e ajuda para o outro também ser melhor. Você se torna bom e o outro também. O outro merece que você seja bom perto dele ou dela. E Deus se alegra sempre que a gente faz o processo de cura dentro de nós, porque essas consequências irão atuar em nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida em que Deus entra em nós, à medida em que Deus habita em nós. Santo Agostinho dizia: até para a gente se arrepender do erro que fizemos, nós precisamos estar sob o influxo da graça. Até para a gente reconhecer o erro, Deus tem que dar a graça. Que a gente tenha sempre coragem de buscar o que Deus quer que a gente seja, o melhor, o que a gente seja, o que Deus sabe que nós podemos ser. Tomara que vocês saiam dessa missa hoje com esse sentimento bom. Tenhas a coragem de buscar o que Deus quer que tu seja. Que tu seja o que Deus sabe que tu pode ser, o potencial que tu tens dentro de ti. Alivie, seja bom para ti, seja melhor para ti, seja leve para ti. Tu vai ajudar muita gente que vive perto de ti. Seja alegre, você vai fazer muita gente alegre perto de ti. Seja mais dócil e muita gente dócil vai se aproximar de ti. Seja mais sereno e muita serenidade você vai colocar perto de ti. Ajude, porque se tu mudar, se tu te esforçar para ser diferente, muita gente vai querer estar perto de ti. Mas quando tu não te esforça, tu vai te tornando sozinho, tu vai te tornando difícil e tu vai te tornando amargo para ti mesmo. Tome cuidado. Tem muita gente que sofre com os limites que carrega dentro de si. Tem muita gente que sofre porque algumas pessoas elas têm um ímpeto. Na hora que ficam nervosas, elas e depois se arrependem do que falaram. Soltam e depois fizeram a lambança toda. Tem gente, meu povo, que é igual vaca leiteira. Tem um ubre desse tamanho, dá um balde de leite, mas também do nada dá um pesaço que vira o balde todo, esparrama tudo e acaba com tudo. Tem muita gente assim. Tem muita gente boa, querida, é um doce, mas numa patada acabou com tudo. Mas elas sofrem porque são assim. Elas se machucam por dentro porque são assim. No fundo, elas não gostariam de agir dessa forma e acabam agindo desse jeito. Por isso, quando o Senhor disse no Evangelho de hoje, a messe é grande, os operários são poucos, a gente tem que pedir ao Senhor da messe que mande operários, que mande gente para o nosso meio. Pensamos na vida da gente, que Deus aproxime-nos sempre de gente decidida, de gente resolvida, de gente que nos ajude a recrutar dentro de nós o que há de melhor, de pessoas que nos ajudem a ir nos melhores lugares para a gente encontrar o melhor de nós. E termino com muito carinho, com muito afeto. E desculpe a serenidade e a firmeza no que falo, mas isso não posso abrir mão.
seja melhor, porque se tu te torna melhor, quem está do teu lado vai também se tornando melhor, e tu não serás um peso para quem convive do teu lado, tu serás uma bênção e uma graça, porque tem muita gente que às vezes é um peso para quem está perto da gente, é um peso para quem vive perto de nós, porque são pessoas pesadas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que têm dificuldade. Vá, recrute o que há de melhor, ou o que tu ainda pode dar de melhor, mas que tu ainda não deu, porque no fundo, tem horas que a gente sofre, com certos ímpetos que a gente carrega dentro, às vezes a gente diz as coisas, e se arrepende do que disse, falou as coisas, depois se arrependeu de tudo que falou. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda domar esta raiva, esse ressentimento, essa mágoa, essa coisa que carrega dentro da gente. Que Deus nos ajude sempre a buscarmos o melhor e se trabalhar para ser um ser humano mais humanizado. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé.